Graça e paz, amados. Estamos novamente com vocês com a série Compreendendo as Escrituras. E o assunto de hoje, meus queridos, envolve essa pergunta inicialmente, ok? Se existia só Adão, Eva, Caim e Abel, de onde apareceu a mulher de Caim? Muitas pessoas fazem essa pergunta, inclusive já fizeram para mim também esse tipo de pergunta. Então as pessoas, queridos, têm dúvidas sobre a mulher com quem Caim casou-se, né? Se existia somente Adão e Eva e seus dois filhos, então com quem que Caim casou? Que mulher é essa? Se havia só essa família. Será que esta mulher foi criada de maneira sobrenatural para Caim, assim como Eva para Adão? Ou essa mulher faz parte de outros seres humanos criados por Deus antes de Adão? Nós, no estudo passado, vimos que não existiu povos antes de Adão, né? Então está descartada essa pergunta aqui. E eu quero deixar claro para vocês que não existe contradições na Bíblia, amém? Nós precisamos de estudar a Bíblia além de lê-la. É preciso que estudemos para entendermos muitos textos, né, que se parecem tão confusos para muitas pessoas. Então, sempre é necessário verificarmos o contexto e os detalhes das narrativas bíblicas, e é o que nós faremos, ok? A partir de agora. Então, em primeiro lugar, queridos, a primeira coisa a ser feita é observarmos as genealogias, amém? Aqui no livro de Gênesis existem muitas, e elas não são completas, ok? Então eu vou explicar isso para vocês. O que significa isso, né? Não serem completas. Significa que não são listados todos os filhos nas genealogias normalmente. São listados normalmente os primogênitos e alguns personagens relevantes na história, alguns personagens que se destacam na história. É só você ler as genealogias e você vai perceber isso. Mulheres são raramente citadas nas genealogias, justamente porque na época a sociedade era patriarcal. Então, normalmente as mulheres não eram citadas. Veja, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, versículo 4. A palavra do Senhor diz: depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Interessante isso aqui, né? Se nós lermos aqui o versículo 3, está falando sobre Sete, um dos filhos de Adão e Eva. E depois, então, que Sete foi gerado, aqui fala sobre os anos que Adão viveu até aqui. Ele havia vivido 800 anos, e teve filhos e filhas. Interessante que não são citados quantos filhos Adão teve no total, e quantas filhas ele teve. Apenas que ele teve filhos e filhas. É muito interessante isso aqui. Muito interessante mesmo. Mas é claro, queridos, que existiram pessoas, além dos personagens e dos primogênitos que são citados nas genealogias. Claro que existiram muitas outras pessoas. Vamos falar sobre Caim, ok? Um pouquinho sobre Caim. Veja Gênesis capítulo 4, versículo 17. Gênesis 4, 17.
A palavra do Senhor diz: e Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Então vejam só, queridos, depois que Caim matou o seu irmão Abel, depois que ele também recebeu a punição de Deus, ele foi até expulso da presença de Deus por ter matado Abel, Caim foi habitar na região de Nod. O versículo 16 aqui confirma o que eu estou falando, né? Vejam o que está escrito no versículo 16. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Então ele foi habitar nessa terra, ao oriente do Éden, e ele casou-se e teve filhos. Então, a partir daqui, surgem as dúvidas na mente aí de muita gente sobre quem seria essa mulher. Surgem essas dúvidas aí, de onde ela veio. Então, existem, na verdade, muitas interpretações absurdas, inclusive, a partir daqui. Muitas interpretações, muitas explicações totalmente fora de contexto, e nós vamos então esclarecer isso, ok? A resposta sobre a esposa de Caim está nos detalhes do texto, amém? Que nos é revelado, ou seja, nas genealogias. Vamos fazer algumas análises para descobrirmos, né, quem é esta mulher com quem Caim se casou. Como eu já falei no início, as genealogias não citam todos os filhos, ok? E filhas de Adão e Eva. Por isso, o nome da mulher de Caim não será encontrado lá, nós não vamos achar, tá? Não acharemos o nome dela. Agora, depois da citação do nascimento de Caim e Abel, nós vemos essa citação lá em Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2, nós vamos observar que no versículo 2, principalmente, eles já são citados como adultos e já tendo uma profissão, tá? Vamos ver isso, queridos? Vamos ler sobre essa citação aí do nascimento dos dois irmãos, Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Vejam só, queridos. Aqui no versículo 2, Caim e Abel, eles já são citados adultos. Interessante, né? Eles já são citados adultos e já com cada um com uma profissão. Abel, ele foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. É muito interessante isso aqui, queridos. O que será que aconteceu entre o nascimento deles e a fase adulta? Eu te pergunto. O que será que aconteceu durante o crescimento deles? Então, a conclusão que nós temos aqui é que se passou um tempo, né? Se passou um tempo. E as pessoas nessa época viviam muitos anos. Não é como hoje, né? O máximo que uma pessoa chega é a 100 e poucos anos hoje. São poucas pessoas que passam dos 100 anos. A maioria das pessoas morrem com 85, 90 anos, 70, 75, não é verdade? Mas nesse tempo aqui, queridos, os homens viviam séculos.
aqui está registrado em Gênesis que o homem que viveu mais tempo foi Metusalém. Ele viveu 969 anos, certo? Nós acabamos de ler um versículo aqui em que Adão ele estava com 800 anos. Ele viveu um pouco mais do que isso, né? Então vejam só, o que se passou nesse tempo? Porque nós vemos aqui que no versículo 2, do capítulo 4 de Gênesis, Caim e Abel já são citados adultos, e já cada um com a sua profissão. Então percebe-se, queridos, que Adão e Eva, eles não tiveram apenas Caim e Abel, ok? E pararam por aí, né? Não, pararam de ter filhos nesse espaço de tempo. Isso é muito improvável, é muito improvável. Então, enquanto Caim e Abel cresciam, a Bíblia não cita, né, isso aqui, mas subentende-se, enquanto eles cresciam, seus pais tiveram filhos e filhas. Nós já até lemos aqui, né, que Adão teve filhos e filhas na genealogia. Não citados, os nomes não foram citados, ok? Nome por nome, nas genealogias. E esses filhos e filhas foram crescendo, queridos. Foram crescendo também, ok? E um povo pequeno se formou nesse interim, nesse tempo aí, né? De crescimento de Caim e Abel. Um povo foi formado. E é precisamente, queridos, deste povo que vem a esposa de Caim, ok? É desse povo que Caim, inclusive, sentiu medo de sofrer a vingança pelo seu ato de ter matado Abel. Vamos ver isso? Ele sentiu este medo, foi justamente deste povo. Veja o versículo 14 de Gênesis 4. Eis que hoje, aqui Caim falando com Deus, né? Depois que ele já havia matado Abel. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença. Terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. Então veja que Caim está se referindo a pessoas que existiam, que eram contemporâneas dele. Então quem poderia matar Caim se houvesse apenas Adão e Eva e os seus... e no caso, só Caim, né? Porque Abel já havia morrido, ok? Então, se existisse só Adão, Eva e Caim, quem é que Caim estaria com medo, né? De quem? Então, por que Caim falou isso, ok? Então, está óbvio, queridos, que não existiam só eles, tá? Haviam muitas outras pessoas sobre a face da terra, pessoas que vieram de Adão e Eva, é claro. Fica claro então, queridos, que havia um pequeno povo formado ali naquele lugar, ok? E que alguém desse povo poderia trazer vingança a Caim, né? E também deste mesmo povo, Caim conheceu, se encontrou com a sua esposa. Então, essa mulher, queridos, essa mulher ela foi nascida por meios naturais, tá? Ela não foi algo sobrenatural, como aconteceu com Eva, em relação a Adão, tá? E essa mulher também, ela é a partir de Adão e Eva, né? E pelos filhos e filhas que geraram. Então, ela foi uma das pessoas geradas por Adão e Eva, até porque Adão e Eva foram as primeiras pessoas, amém? Que Deus criou. Então, por fim, queridos, essa mulher não foi outra mulher criada por Deus, ok? Não foi, como foi com Eva, né? E nem foi uma mulher vinda de um outro casal, criado antes de Adão e Eva. Então, eu quero dizer para vocês que não há erros e nem contradições na Bíblia, ok? Todos os seres humanos que existiram naquela época e que existem até hoje, queridos, todos são derivados de Adão e Eva. Até porque Adão foi o primeiro homem
que Deus criou sobre a face da terra, ok? E Eva, a primeira mulher. Só que a Bíblia não menciona quantos filhos Adão teve, além de Abel, de Caim, além de Sete, que é citado mais na frente, na genealogia, nós até lemos o versículo. Eles tiveram muitos filhos e um povo passou a existir, ok? E naquele tempo é lógico que existia, sim, casamentos consanguíneos, né? Até porque não tinha como ser de outra forma. E o que explica, então, o casamento de Caim com essa mulher. E com ela, ele teve filhos e filhas e foi se perpetuando a humanidade. Amém? Então, eu espero que tenha ficado claro também este texto aqui para você, que não haja mais dúvidas em relação a esses questionamentos, essas indagações que estavam na tua mente. Amém? Que você, então, tenha clareza da palavra de Deus e que Deus, então, continue nos abençoando. Em nome de Jesus.